Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Que mesmo nesse momento de muita apreensão e cuidado, você fique tranquilo, porque o Senhor é contigo. É difícil, manter a tranquilidade quando as expectativas sobre o futuro parecem que estão minguando dentro de nós. Talvez, assim como eu, você tenha olhado para o futuro e tenha pensado, e agora? O que vem depois? O que vai acontecer? Principalmente eu que estou na situação que em breve a minha filha nascerá, daqui talvez a 12 dias, não sei, talvez menos, talvez mais. Mas a gente pensa, que futuro é esse que eu posso criar a minha filha? Que país é esse? Que momento é esse que estamos vivendo? Muitas vezes vivemos momentos de extrema sequidão muitas vezes de sonhos, de projetos, de expectativa, e muitas vezes a gente pensa somente na sequidão física. A gente pensa, será que eu vou ter como sustentar minha casa? Será que eu vou me manter no emprego? Será que eu vou conseguir passar por isso com saúde, por essa pandemia? O que será que vai acontecer? E eu quero que você preste muita atenção no que a Palavra de Deus quer dizer para você. Eu tenho um texto da Palavra de Deus que eu quero compartilhar com o teu coração, para que você tenha esperança, para que você creia no Senhor, apesar de tudo conspirar para duvidarmos, para questionarmos, para estarmos sem esperança, para estarmos desesperançosos em relação ao futuro. Mas essa palavra é para te animar, para te consolar, para te confortar, como também para te corrigir, para te exortar, para que em meio à sequidão você tome a atitude correta. Há duas formas de reagir em meio à crise, em meio à sequidão de recursos, em meio à sequidão na alma, as aflições que o tempo presente derrama sobre as nossas vidas. E eu espero que você tome a decisão correta e a atitude correta perante a esse momento pandêmico. Gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus do profeta Jeremias, no capítulo 17. Jeremias é chamado pelo Senhor a ser profeta. Ele tinha tudo para ser sacerdote, mas o Senhor tem os seus planos e os seus projetos. Muitas vezes os projetos do Senhor irão frustrar as nossas expectativas. E talvez você esse ano tenha várias expectativas frustradas, mas o Senhor, mesmo assim, quer trabalhar no teu coração, pois Ele é soberano e Ele vai cumprir na sua vida os propósitos dEle e não os seus. E Jeremias é chamado ao ministério profético. Ele passa um perrengue danado, as pessoas não querem ouvi-lo, desacreditam em suas palavras, ele é jogado em poços, ele é preso e passa por diversas dificuldades. E ele profetiza para o reino de Judá, que estava numa crise em relação ao pecado e por isso ia sofrer uma dominação de outros povos, como a Babilônia. E o capítulo 17 diz o seguinte: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável.
Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Essa palavra é muito dura e forte ao povo de Judá, mas também é uma palavra de esperança. O Senhor corrige o seu povo buscando o seu aperfeiçoamento, o seu melhoramento, o seu progresso, o seu desenvolvimento. As aflições, assim como o processo de crisol, que purificava a prata e o ouro pelo calor, assim também as provações, as tribulações, são para purificar o povo do Senhor, para melhorar o povo do Senhor, para dar progresso e desenvolvimento àqueles que são chamados pelo nome do Senhor. E você já pensou nisso? Nesse momento de pandemia, de aflição, muitas vezes de carestia, de dúvida, isso tem sido um propósito para você melhorar? Você já identificou aquilo que você precisa aperfeiçoar? O quanto você precisa melhorar? O quanto os seus dons, a sua fé precisa ser desenvolvida através dessa tribulação e dessa aflição? Da mesma forma, o Senhor está corrigindo o seu povo, purificando o seu povo. E estamos entrando no mês que é o mês da família, o mês de maio, em que nós falamos em nossas igrejas sobre os relacionamentos familiares e como é importante a família ser construída num paradigma, num fundamento, na rocha, na pedra de esquina, que é o Senhor Jesus. O interessante é que os próprios filhos do povo de Judá eram exemplo e testificavam do pecado dos seus pais. É duro isso. Os próprios filhos, no versículo 2, seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, da sua idolatria, ou seja, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros, onde o povo costumava oferecer sacrifícios a deuses estranhos. E o Senhor está falando, olha, seus próprios filhos atestam o seu pecado. E muitas vezes nós temos atitudes incorretas em nossos lares. Temos atitudes equivocadas, muitas vezes língua mentirosa, muitas vezes atitudes equivocadas para com a nossa esposa ou para com o seu marido. E muitas vezes os nossos filhos estão observando todos os nossos atos e as nossas prevaricações diante do Senhor. Os nossos filhos estão nos observando, estão atentos às nossas atitudes. E eles observam você, eles observam a mim. E qual será o testemunho que eles dão de você? Será que eles podem dizer, meu pai é um pai de oração, meu pai procura viver uma vida íntegra, meu pai é reto diante do Senhor. Olha, minha mãe é uma mulher de oração, uma mulher que se posiciona em seu lar, é uma mulher que é longânima, é uma mulher que se domina, que tem uma palavra temperada, que é sábia, que edifica a sua casa. Será que os nossos filhos podem testificar isso da minha e da sua vida? Mas o que acontece quando vem a crise? E como reagir? Só há duas maneiras, e o texto é bem claro em relação a isso. Ou você confia em si mesmo, ou você confia no Senhor. E ambas as atitudes têm consequências profundas em nossas vidas. Estamos vivendo um momento difícil e nós temos de tomar uma atitude correta, uma atitude que está totalmente congruente com o caráter de Jesus Cristo. E o Senhor vai ensinar ao seu povo. No versículo 5, a primeira atitude.
Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqui, esse texto às vezes é muito usado quando uma pessoa se decepciona com alguém, com alguma amizade, ou com alguma pessoa, ou com algum líder espiritual, ou com alguém da igreja, e outra pessoa diz: está vendo? Maldito é o homem que confia no homem, ou seja, não confia em ninguém. Mas o sentido do texto, é claro, não é esse. Talvez você já saiba disso, mas vale a pena reforçar. O texto está dizendo para nós não confiarmos em nós mesmos, na nossa própria força, na nossa própria habilidade para dar escape da nossa situação. Muito pelo contrário, o texto nos ensina a não confiar no nosso próprio braço para sair da crise, para sair das dificuldades. O que o Senhor quer ensinar a você é que essa crise que nós estamos vivendo, nós não escaparemos de maneira carnal, nós não escaparemos pela nossa estratégia, pelo nosso talento ou pela nossa força. Por isso, não confie em você para que venha um livramento sobre a sua família e sobre a sua vida. Pelo contrário, confie no Senhor, pois confiar em si mesmo, confiar na sua própria autonomia, na sua própria força, isso traz consequências nefastas. O texto diz que aquele que assim procede, confiando em si mesmo, traz uma metáfora, uma comparação, uma analogia, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Eu não sei se você já viu em alguns desenhos animados, quando mostra um deserto, principalmente em filmes de faroeste, e você vê aqueles galhos levados pelo vento sequíssimos. O Senhor compara a vida de quem confia em si mesmo, na sua própria força, na sua própria autonomia, sem depender do Senhor, a esse arbusto seco, a tamargueiras do deserto, que não dão fruto, que não dão sombra, que não refrescam a vida de ninguém, que não têm contribuição em nada para o meio, simplesmente são secos e por isso são levados para o deserto, para lugares infrutíferos, onde nunca florescerão, onde nunca serão verdes e viverão sozinhos para todo sempre. Talvez você tomou algumas atitudes em sua vida de modo que você vive afastado do Senhor. Você não consultou o Senhor, você não dependeu do Senhor, mas você tomou atitudes por si mesmo, porque achou que eram boas. Mas a palavra do Senhor diz que há caminhos para o homem que parecem direitos, mas o final deles é a morte. E talvez você se encontre nessa situação sequíssima. Mas eu quero dizer para você que há esperança para a árvore cortada, porque ao cheio das águas ela pode voltar a florescer, ou seja, perto da palavra do Senhor, mediante ao Espírito Santo, você pode reverter essa sequidão e você pode florescer e dar frutos novamente, porque o Senhor é o Deus do impossível e Ele pode transformar o seu deserto, a sua sequidão, em águas profundas, em frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Mas o Senhor traz uma outra postura e diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto, porque as suas raízes são profundas. Nesse momento de sequidão, o Senhor quer que você tenha raízes profundas e raízes que estejam sobre a água do Espírito Santo, raízes que estejam profundamente na palavra, para que você não se abale,
para que as suas folhas não caiam, para que as suas folhas fiquem viçosas, para que você dê fruto e sombra para muitos em sua família que estão precisando dessa proteção, desse consolo. E o Senhor quer usar você para consolá-los, para que a sombra do Senhor refresque, seja refúgio para a sua família e para aqueles que estão ao seu redor. O interessante é que há uma árvore nativa do Brasil, principalmente em climas da Mata Atlântica, como também na Caatinga, ela se chama Itapicuru. Isso vem do tupi, né? Essa palavra. O interessante é que eu estava vendo hoje nesses documentários, né, da National Geographic, e falando sobre um bioma chamado Mata Seca, que são árvores da Caatinga que no momento de sequidão elas perdem as suas folhas, os seus troncos descascam para que elas não percam água e quando vier o tempo das chuvas elas voltem a florescer, voltem a ter folhas viçosas como antes. Mas há uma árvore nesse bioma, nessa mata seca, que se chama Itapicuru, e eu achei interessante. No momento de sequidão, as suas folhas não caem, as suas folhas não ficam velhas, não se secam, mas continuam verdes, porque as suas raízes são profundas. E essa árvore consegue chegar até o lençol freático e se alimentar daquela água fresca, nutritiva. Talvez você esteja vivendo, assim como eu, um momento de sequidão. E a tendência em momentos de sequidão são as folhas ressecarem e caírem. Nos tornamos ásperos, desesperançosos. Quando as pessoas vêm conversar com a gente, muitas vezes as nossas palavras são ácidas, deprimentes. Mas eu quero dizer para você que o Senhor não te chamou para ser uma pessoa deprimente, com palavras pessimistas na sua boca, mas o Senhor te chamou para ser otimista, porque a esperança viva, a esperança inabalável está dentro de você, que é Jesus Cristo, esperança da glória. Que você seja como a árvore Itapicuru, que as suas raízes estejam profundas na terra seca, até alcançar lençóis freáticos, para que os animais, para que as outras árvores que estejam em situações difíceis sejam abrigadas às suas sombras e sejam protegidas e em meio ao sol extenuante tenham conforto e tenham consolo. Somos árvores plantadas pelo Senhor, carvalhos de justiça nesse mundo. E o Senhor não nos criou para secar, o Senhor nos criou para frutificar, mesmo em momentos de sequidão, sim, para que você frutifique na sua casa, para que você tenha uma palavra abençoadora no seu lar, para que você tenha uma palavra abençoadora para os seus vizinhos, para aqueles que te cercam, veja que você está vivo, porque a água da vida continua jorrando de dentro de você, e essa água vai jorrar pela eternidade. Por isso creia, Deus não te chamou para viver em sequidão, Deus te chamou para viver frutos que permaneçam. Árvores são poemas da terra para o céu. Nós a derrubamos e as tornamos em papel para registrar o nosso vazio. Isso é uma frase de Khalil Gibran falando sobre as árvores. Interessante, nessa frase nós podemos trazer isso para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. Árvores não foram feitas para serem derrubadas. Árvores não foram feitas para secar. Árvores foram feitas para ficar firmes, para servir de sombra, para servir de abrigo, para as aves do céu se aninharem. Deus criou você para ser um refúgio em seu lar, porque Ele quer usar a tua vida para abençoar outras vidas que estão ao seu redor. Vivemos momentos difíceis. E como você agirá? Confiando em si mesmo? Na sua própria força? Pois quem assim é levado pelo vento, e como o vento tem levado muitos por aí. Como há pessoas que estão sendo levadas por vento de doutrina, por dúvidas, e a sua fé está sendo abalada por meio das circunstâncias dessa vida. Mas bendito é aquele que teme ao Senhor e confia no Senhor,
pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. As suas folhas não irão cair e dará o seu fruto na estação própria. Seja como uma árvore frondosa no seu lar. Que o Senhor te abençoe e que você permaneça firme, que as suas raízes estejam arraigadas na água viva, que é a palavra do Senhor, que é Jesus Cristo. Permaneça firme, não é momento de desistir, não é momento de ressecar, é momento de frutificar. Eu sei que é difícil, eu estou passando pelo mesmo momento. A gente olha para o futuro e não vê esperança, mas o Senhor quer colocar esperança no seu coração, pois o nosso futuro é de paz. Ainda que as coisas nessa terra vão de mal a pior, o Senhor tem vida eterna para nós. Mesmo que essa terra se abale, mesmo que os astros ardendo se abalem no céu e caiam sobre nós, mesmo que as montanhas dessa terra se abalem, há um rio de água viva que continua transformando o nosso interior. Há um rio brotando dentro de mim e de você, que represa nenhuma do inimigo pode colocar obstáculo. Nós temos a viva esperança que teremos novos céus e nova terra. O nosso lar não é aqui. Em breve estaremos comendo de novo da árvore da vida e viveremos com o Senhor eternamente. Tenha esperança, fique firme. Você irá vencer esse momento, pois o Senhor é contigo. Ele não te chamou para ficar seco, Ele te chamou para frutificar. Por isso, mantenha as suas raízes na palavra do Senhor e no Espírito Santo de Deus.